Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, hoje dia 16 de junho de 2024, primeiro dia da semana, né? Graças a Deus, e nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia de maneira sistemática. A lição de hoje é a lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Esse é um tema que desapareceu dos comentários e pregações bíblicas pós década de 70, mais ou menos, foi escondido por muitas igrejas, mas nós, como cristãos bíblicos, nós mantemos a nossa linha de ensinar todas as doutrinas bíblicas, não excluindo nenhuma. Nós seguimos o que a Bíblia nos orienta, porque essencialmente nós somos uma denominação bíblica. Então, claro que nós vamos abordar todos os assuntos apresentados na Bíblia Sagrada. O textual está em Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. São ensinamentos do Senhor Jesus. Em todos os evangelhos aparecem esse ensinamento, já deixando claro que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. E claro que as pessoas desobedientes acabam indo para lá também, mas primordialmente, ou num primeiro momento, o objeto da criação do inferno foi para Satanás e para os seus anjos, para a punição deles, né? É o que o texto diz claramente, que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas os iníquos, aqueles que não aceitaram Jesus, também irão para lá, porque ele fala isso: e apartai-vos de mim, malditos. Então, pessoas desobedientes, rebeldes, que vão para o fogo eterno. Só que o fogo eterno foi preparado, tinha o objetivo, que era para o diabo e para os seus anjos. E a verdade prática dessa manhã diz o seguinte: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. A condenação que paira sobre o gênero humano é tão terrível e é eterna. E a prova maior é que Deus se fez carne. Você acha mesmo que Deus se faria carne se fosse só para uma salvaçãozinha de nada? Irmão, se fosse só para libertar, se fosse só por, como dizem as pessoas, que a vida se resume aqui na terra, sinceramente, João Batista resolveria o nosso problema. Ô homem bom, né? É o João Batista que pregava: arrependei-vos, convertei-vos. Que coisa linda. Já poderia ter resolvido o nosso problema, se fosse apenas uma coisinha de nada. Se fosse uma coisinha de nada, vamos lá pegar logo o grande legislador Moisés. Moisés resolveria o nosso problema. Imagina, já pensou? O que Moisés ensinou, que coisa maravilhosa. Ele poderia resolver o nosso problema, não é verdade? Mas não pôde. E outros grandes profetas na Bíblia poderiam ter resolvido, mas não pôde. Para o verbo se fazer carne, morrer na cruz do Calvário para nossa justificação, é uma questão muito mais grave do que se imagina. É salvação da alma e tem a ver com eternidade. Se não fosse assim, jamais Deus enviaria o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. Não, de jeito nenhum. Qualquer outro método já resolveria o problema. Mas pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz, nós já entendemos que Deus quer nos guardar, quer nos livrar de uma tremenda condenação. Por isso que ele fala que é uma grande salvação. Se é uma grande salvação, tem que ser de uma grande condenação, porque senão ela não é grande. Então o que paira sobre nós é uma condenação eterna, como o Senhor Jesus disse, e ao crer em Jesus, ao ser perdoado pelos méritos expiatórios do Senhor Jesus no Calvário, nós somos guardados, somos protegidos dessa terrível condenação e, obviamente, nós recebemos essa grande salvação. Muito bem, eu quero convidar os irmãos
para reverentemente se colocarem de pé para a leitura da leitura bíblica em classe, os textos bíblicos em classe, que estão os versículos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 ao 46. Então vamos lá. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Vamos, irmãos, agradecer a Deus por essa leitura. E uma vez mais aqui também quero apresentar meus sinceros sentimentos à irmã Abigail. A irmã Abigail gentilmente doou parte da biblioteca do pastor, do pai dela, para a escola teológica. Então nós temos vários livros que foram doados pela irmã Abigail, que eram de propriedade do seu pai, que veio a óbito. Então, nossos sinceros sentimentos também em nome da nossa escola teológica, do nosso pastor Paulo Freire, dos nossos alunos. Quero expressar também a nossa gratidão e os nossos sinceros sentimentos à família enlutada. Vamos agradecer a Deus? Pai Santo, Deus eterno, te agradecemos por esse primeiro dia da semana, pela leitura bíblica em classe, leitura da tua palavra. Pai, abençoa cada família aqui representada. Também oramos em favor da família da irmã Abigail, que teve a perda do seu pai. Senhor, conforte essa família. Traga, Senhor, o conforto da tua parte. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nesse momento sintoniza conosco, tanto presencialmente como de maneira remota. Que a tua boa mão, que as tuas misericórdias, que a tua cura esteja atingindo os corações. Pai, assim nós pedimos a direção do teu querido Espírito Santo, Senhor e guia da igreja. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. E já agradecendo aqui o pastor Nestor, porque ele é um homem que tem visão, graças a Deus. Obrigado, pastor Nestor. Muito bem, meus irmãos, comentário do nosso textuário, que está em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Bom, então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Bom, o nosso textual, então, esse de Mateus, capítulo 25, ele está entre os versículos 31 a 46. Ali está registrado, então, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Eu não consigo controlar os slides aí, viu, Pedro? Porque eu não consigo vê-los aqui. Eu controlo o meu aqui, mas aí eu não consigo. Tá bom? Então não sei como a gente vai fazer aí para sintonizar as duas. Muito bem. Então, irmãos, esse capítulo 25 é o fechamento
do fim do sermão profético, ele vai falar sobre a vida eterna e vai falar sobre o castigo eterno. Muito bem. Claro, se ele fala da vida eterna, porque tem um castigo eterno, né, irmão? Porque senão fica uma coisa estranha, né? Quando se fala de um castigo que não é eterno, de uma vida que é eterna. Então, se tem morte eterna, tem vida eterna. É a contraposição de duas ideias. E a primeira expressão que aparece aqui é fogo, fogo eterno. Essa é uma linguagem simbólica, obviamente, né? A palavra, embora também há uma literalidade, mas a expressão fogo eterno é uma expressão que os pais da igreja não usavam a palavra fogo eterno. Eles preferiam usar essa, por exemplo. Vou dar 2 exemplos de pai da igreja, né? Que são os primeiros líderes que estiveram muito próximos dos apóstolos. Um deles é Clemente, que viveu do ano 35 ao ano 100, conhecido como Clemente de Roma. E outro é Justino de Roma. Eles deixaram obras. O Justino é do ano 100 ao ano 175. Nós já estamos falando do 2º século. Ele também é conhecido como Justino Mártir, ou Justino de Roma. Eles deixaram obras. E nessas obras nós encontramos a expressão, ao invés de fogo eterno, eles usam trevas exteriores, que é também um outro termo utilizado. Embora nós precisamos entender que a expressão trevas exteriores não faz parte do texto original do nosso texto áureo de Mateus 25, versículo 41. Por quê? Porque em Mateus 25, 41 diz explicitamente fogo eterno. Então, o que nós entendemos por uma inferência, que possivelmente os pais da igreja, ao utilizarem a expressão trevas exteriores, estariam utilizando a passagem de Mateus 8:12, ou teriam pensado nessa passagem, porque em Mateus capítulo 8, versículo 12, está escrito: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, possivelmente, os pais da igreja começaram a utilizar a expressão trevas exteriores, porque eles estão falando ainda para um público de maioria judaica, que entende melhor a ideia trevas exteriores. Vamos pensar o que ele quis dizer com trevas exteriores: choro e ranger de dentes. São as expressões aqui no texto sagrado. 3 expressões provenientes dos ensinos da literatura judaica. Lembrando que a igreja no 1º e 2º século, ela tem maioria judaica. Ela começa a tornar-se majoritariamente gentílica a partir do será metade do 2º século. Então, na literatura dos judeus, para descrever o caráter do juízo divino imposto aos que ficam fora do palácio ou fora do reino, essa é a ideia. Então, fora do palácio do rei, o palácio do rei sempre estava iluminado. O palácio do rei havia, obviamente, uma proteção das intempéries, do clima, do cotidiano, da noite. Então, você pensa num castelo, ou num palácio, ou numa fortaleza real, onde tem tochas de fogo para iluminar, iluminar o quê? Iluminar a escuridão, porque não havia nenhum tipo de energia elétrica como tem hoje. Não havia. Então, num dia que não há lua, por exemplo, são as tochas de fogo que iluminam. Estamos pensando há 2000 anos atrás, esse é o contexto. Então, estando nessas trevas, os homens sofreriam muitas dores, porque foram excluídos da mesa real. Então, textos como Mateus 13, 42, 50, Mateus 24, 51, Mateus 25, 30 e Lucas 13, 28, faz essa comparação. Fala das trevas exteriores, que claro que ele está se referindo a pessoas que ficavam fora das fortalezas reais ou palácios. Os que ficaram do lado de fora, eles acabam sofrendo do quê? Da escuridão, do frio, de fome, e também ficam o quê? Suscetíveis a ataque de predadores noturnos. Então, num ambiente desse, de frio, de exposição, de vulnerabilidade, a ranger de dentes, entre outras coisas, né? Então, esses são símbolos do julgamento,
Por isso que possivelmente que os pais da igreja, no primeiro século, acabaram usando a expressão trevas exteriores, ao invés de usar o fogo eterno, que está escrito no Evangelho de Mateus, está como fogo eterno. E aí, a segunda parte, ele fala, preparado para o diabo e seus anjos, que eu já dei essa introdução aqui. Aqui está o propósito, a origem, o objeto principal do inferno, ou do mundo infernal. Qual foi o objetivo dele? Foi um lugar apropriadamente criado para ser lançado quem? Satanás e os seus agentes, que são os anjos rebeldes. Satanás e seus anjos rebeldes são criaturas espirituais, e o ensino declara que eles irão para o mundo exterior, para um mundo apropriado para eles, um local de sofrimento, por causa da sua rebelião contra Deus. Mas os homens caídos, os homens que não abriram a porta para receber a graça de Deus, que está sim sendo derramada, porque a graça de Deus se há manifestado, mas tem gente que não quer acolher, não quer receber. Então essas pessoas que não acolhem a palavra da redenção, salvos, obviamente, se elas acolherem e aceitarem a aplicação da graça, elas obviamente não serão destinadas a esse local. Caso contrário, é para lá mesmo que elas irão. O fogo, então, é um símbolo deste lugar, como também são as trevas exteriores, como também o ranger dos dentes. São símbolos de um local de sofrimento eterno para quem desprezou uma tão grande salvação, que é o sacrifício expiatório de Jesus no Calvário. Muito bem. Então, a ideia desse versículo é o final do sermão profético de Jesus, onde ele vai dizer qual será o final de Satanás, dos seus agentes maléficos e também de todos os rebeldes, todos que desprezaram tão grande salvação. Eles terão, então, um local de tormento eterno. Agora veja, nós precisamos entender algumas coisas que tem que ficar clara para nós. Porque tem gente que fala assim, eu não acredito no inferno. Para mim o inferno já é o que eu estou vivendo hoje. Essas conversas furadas. São pessoas que não têm conhecimento bíblico e não sabem o que estão falando, nem racionalidade há nisso. Por quê? Pelo seguinte, irmão, ora, se você tem maldição, tem bênção. Não é? Se tem frio, tem o calor. Então, se tem céu, tem inferno, irmão. Então é bom senso também. Então nem pela racionalidade dá para engolir esse tipo de colocações, que claro, às vezes a pessoa fala ela nem acredita naquilo. Ela fala num desabafo, devido à sua luta, sua tribulação. Então também a gente não pode, querer que, não, você falou. Não, irmão, só falou ali, nenhum momento de desabafo, nem acredita naquilo que está falando, Então, também precisa tomar cuidado, que às vezes é um contexto, e a gente precisa minimizar contextos de desabafos, não é uma crença, Então, a introdução dessa lição vai dizer que o inferno é um dos assuntos principais no Antigo Testamento. Claro, se Jesus veio trazer uma grande salvação, é porque existe uma grande condenação, é óbvio. Então, por isso que o inferno torna-se um assunto relevante aqui no Evangelho. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que a respeito do céu nos Evangelhos. Porque ele está tentando mostrar, ou ele está mostrando, a condenação que paira sobre o gênero humano, que é terrível. E é por isso que precisa do grande Salvador, para poder dar vida eterna, ou vida em abundância. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo, Então veja que coisa. Por isso, nessa lição, estudaremos essa doutrina, que é a doutrina bíblica do inferno. Mas tem igreja que não acredita no inferno. Mas tem seita religiosa que não acredita no inferno. Irmão, as seitas religiosas não acreditam em nada que a Bíblia fala. Eles colocaram não na frente de todas as grandes doutrinas da Bíblia. Não acreditam no inferno, não acreditam na Trindade, não acreditam na divindade de Jesus, não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles não acreditam em nada. Não é só na questão do inferno.
Aí eles simplesmente colocaram um não na frente de todas as doutrinas ortodoxas da Bíblia. Então as seitas religiosas não têm credibilidade para negar nada, porque eles não acreditam em nada. Tudo que a Bíblia fala, eles colocaram um não na frente. Vai morar no céu? Não, não acredito, acho que vai morar na terra mesmo. Não acredita em nada. Jesus cura? Não acredito, isso é só para antigamente. Então você vai lidar com um grupo desse que não acredita na Bíblia? Inventaram uma doutrina humana e atacam as principais doutrinas da Bíblia. Então não dá nem para discutir um assunto desse. Então situaremos a resistência atual de muitos em relação a essa doutrina, por que eles resistem, e veremos as principais palavras que foram traduzidas como inferno na Bíblia. Vamos mostrar que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo. Por quê? Porque se não existe inferno, se não existe condenação eterna, então também não existe salvação eterna, também não existe céu. Então você negou o inferno, a condenação eterna, você nega também a salvação eterna, porque elas estão ligadas. A salvação é exatamente dessa condenação eterna. Então é importante compreender isso. Bom, primeiro então, na nossa lição fala sobre o pensamento humano, ou seja, as ideologias humanas a respeito dessa temática. Como que o homem responde ao ensino bíblico do inferno. Então, 1.1. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas, fechadas para onde você vai passar a sua eternidade. Que são pessoas materialistas que estão pensando no dia de hoje. Elas não pensam, elas não se preparam para o que é importante, mas elas vivem os seus acessórios, o seu cotidiano. Então, os que vivem na incredulidade, que não creem na palavra de Deus, nos alertas proféticos, são pessoas dominadas por poderes das trevas ou pela sua própria carnalidade. Elas negam a doutrina do inferno. Claro, elas querem escapar do inferno, irmão. Então tem gente, veja, esse é um caso. Tem gente, por exemplo, que não acredita nem no pecado, nega a doutrina do pecado. Por quê? Porque vive pecando e quer se justificar. É um problema de dar tranquilidade para a sua mente pecaminosa. Então, quando a pessoa não pode enfrentar essa realidade, ela foge. Isso é da natureza humana. Então, como vê que na Bíblia fala do inferno, e ele quer se escapar do inferno, então vai negar o inferno. Porque dessa maneira ele nega também a sua condenação, sua prática pecaminosa. Então há uma tendência filosófica de negar a prática do pecado e, obviamente, a condenação eterna, para escapar, então, de um contexto. Só que, irmão, ao fato da pessoa negar algo real, não muda essa realidade. Então, a pessoa que não quer acreditar na punição eterna, a punição eterna não deixará de existir só porque ela não acredita. Porque tem gente que tem essa fraqueza, devido às palavras que foram muito trabalhadas, são que só existe aquilo que você afirma. Isso é uma filosofia, né? Então, a pessoa fala assim, eu não estou doente. Isso é muito em movimentos orientais. Então, a pessoa tem que ficar falando que não está doente. Está caindo, quase morrendo. Não estou doente. Ficar negando a realidade. Negacionista, irmão. Não, você tem que ser realista. Está doente? Vamos orar, vamos tratar, vamos atrás. Deus vai te abençoar, irmão. Agora ficar negando a enfermidade? Está com o problema ali? Não existe nada. Claro que existe. Vamos enfrentar o problema. Vamos ver o que está acontecendo, qual é o diagnóstico. Pode ser realmente algo imaginativo, mas não necessariamente. Então nós temos que enfrentar os nossos medos. Mas a tendência do mundo filosófico é negar as realidades, achar que tudo então é uma projeção mental apenas. E aí entra os filósofos iluministas ou humanistas, que dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos da modernidade. Então as pessoas hoje falam, isso aí é muito medieval, né? Crer no inferno, isso é uma coisa muito medieval, muito atrasada. Que é isso? Como assim, crer no inferno? O inferno não existe. Isso é uma invenção da Idade Média, é uma invenção da Igreja Católica, é uma invenção do mundo. Cada hora fala uma coisa. Uma hora é a invenção da Igreja Católica, outra hora é a invenção do mundo pagão, outra hora é a invenção de homens que querem pôr medo na humanidade, e inventam cada coisa.
Por quê? Porque para eles isso é incompatível com os valores ou os supostos valores éticos da modernidade. Um dos valores deles é achar, por exemplo, que não há problema nenhum uma pessoa fazer aborto. Acho que isso não há problema nenhum. Que a mulher, o corpo dela, ela faz o que ela quer com o corpo dela. Eles falam desse jeito. Na verdade, todo mundo sabe que nós não somos dono nem do nosso corpo. Tá? O Estado tutela o nosso corpo. Você não pode suicidar. Eu não quero mais viver. Não pode, é crime. Eu faço o que eu quero no meu corpo? Tá bom, então eu vou vender meu rim. É meu. Não pode. O Estado não permite isso. Então o Estado tutela sim a gente. Eu não posso me decepar minha mão. Não, é minha, eu vou cortar minha mão. Não pode, irmão. Então o Estado tutela, sim. Não é desse jeito. Agora, a pessoa achar que o corpo dela faz o que ela quer, não funciona desse jeito. O corpo não é seu, não. Você pensa que é do Estado. O Estado tutela. Agora, para nós cristãos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Transcende. Não é simplesmente essa questão de ser tutelado pelo Estado. É que nós somos dirigidos mesmo pelo Espírito Santo. Então é uma outra percepção. Então eu não gosto de falar de certos termos para público que não esteja nascido de novo, porque ele não entende. Tem assuntos que eu falo para quem nasceu de novo. Sabe, para quem mudou de vida, para quem aceitou a Jesus como seu Salvador. Essa escola é para quem nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo, irmão, ele está lutando a vida inteira contra o pecado, para dizer que não existe pecado, que não existe nem salvação. Tem gente que nem Jesus acredita. Então ele já não acredita em nada. Que adianta eu falar da doutrina do inferno se ele já não acredita em nada? É inócuo, é inútil. Então eu estou falando, obviamente, para quem crê nas Sagradas Escrituras. Quem não crê, fica à vontade. Eu não tenho nenhum interesse de convencer ninguém. Eu estou apenas pregando a palavra de Deus no nosso conceito do que nós cremos segundo a Bíblia. Agora, esses pseudos valores modernos, eles cometem absurdos. Sabe o que mais me irrita nessa briga sobre aborto, que agora voltou aqui no Brasil? É presidente falando, é não sei quem falando, é mulher não sei de quem falando, essa confusão. Sabe o que me irrita? Que esses mesmos que querem um aborto, porque acham que é sanitariamente saudável, são eles mesmos que depois vai defender a baleia, vai defender a sardinha, vai defender os ratinhos de laboratório. São eles. Eles que depois vão defender a floresta. E, no entanto, a vida de um ser humano, isso pode ser descartável. Então, eu não vejo fundamento nesse tipo de coisa. Então, já que você defende tanto a vida, sim, sinceramente, então você vai defender também a vida que está no ventre de uma pessoa, já que você defende a vida, mas só defende a vida quando lhes interessa. Em outras palavras, estão dispostos a morrer por um ratinho de laboratório, mas não por um bebezinho que está em formação no ventre de uma mulher. Isso é perturbador, não é, irmão? É assustador isso, não é? Dão a vida por animaizinhos, mas não por um ser humano. É assustador. Muito bem. Teólogos, então, modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Então, a Bíblia, o que é a inspiração plenária? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia... E aí nós viramos um problema para essa sociedade pós-moderna. Porque eles chegam à seguinte conclusão: se a gente conseguir destruir a Bíblia, a gente vai mudar a mentalidade desses crentes. Esses pentecostais, esses crentes da Assembleia de Deus. Está estudando essa lição aí na escola dominical. Vê se tem fundamento de estudar sobre o inferno. Só tem uma solução: vamos atacar a Bíblia. Porque se eu atacar a Bíblia e destruir a Bíblia, aí a gente acaba com a fé deles. Essa é a luta das ideologias deste mundo. É atacar a Bíblia. O problema é a Bíblia. Aliás, tem um monte de seitas, religiões atacando a Bíblia também, porque querem minar a sua fé. Então eles vão tentar destruir a ideia da inspiração plenária da palavra de Deus. Por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica do inferno. Não só do inferno, mas de outras também, outros temas. Dizendo então que o inferno é apenas figura de linguagem. Não, isso aí não é. Até o grande líder do catolicismo falou uma vez que não existe inferno. O inferno é um estado de espírito. Líder de uma religião que teoricamente tem a Bíblia como regra de fé, né? Então, eles vão dizer que o inferno é apenas uma figura de linguagem ou simbolismo que deve ser erradicado da Bíblia. Não tem que dar ênfase a esse assunto. Não tem, irmão, porque esse não é um assunto importante.
Uma vez, eu ouvi de um rabino, ele disse assim: não se preocupe com o inferno. Não precisa se preocupar com o inferno. Eu fiquei pensando, mas o que ele quis dizer com isso? Que a gente pode ver uma vida de qualquer jeito, já que não é para você ter preocupação da condenação? Claro que você tem que ter preocupação com a condenação. A Bíblia é clara: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ora, se você está aceitando a salvação porque você quer ser livre de uma condenação, então eles lutam para erradicar o inferno da Bíblia. Já grupos religiosos, claro que não são grupos ortodoxos. Ortodoxia é a doutrina correta. Então, grupos que não têm a doutrina correta são grupos religiosos, e hoje tem um monte de expressões religiosas, as mais variadas, e tem algumas muito específicas que fazem proselitismo agressivo contra nós que cremos na Bíblia. Tem grupos que têm um proselitismo agressivo. Então, os grupos religiosos não ortodoxos não acreditam na doutrina bíblica do inferno. Claro, eles não são ortodoxos. São muitos os grupos religiosos que negam a doutrina bíblica do inferno. Grupo religioso. Agora, eu não estou falando mais de ateus, agnósticos ou filósofos. Agora estou falando de gente religiosa, mas que nega também. Por exemplo, dentre os grupos religiosos que negam a doutrina bíblica do inferno, podemos apontar para dois, talvez os mais conhecidos. Adventismo do sétimo dia, é esse mesmo que tem aquele programa lá, o Novo Tempo. Aquela igreja, ela nega a doutrina bíblica do inferno. Qual é outro grupo aqui? O filhotinho deles, que são as Testemunhas de Jeová, porque a Testemunha de Jeová saiu do Adventismo. Então, esses dois grupos religiosos que são agressivos no seu proselitismo, eles pregam, eles têm... Veja, não é tudo que essas religiões falam que está errado. Não é tudo que eles pregam é que está equivocado. Mas aqui está equivocado isso aqui. Então, tanto o Adventismo do sétimo dia como Testemunhas de Jeová negam a doutrina bíblica do inferno. E aqui eu não estou falando mal deles, eu estou falando o pensamento deles. Tá? Quais são os principais argumentos de adventistas e de Testemunhas de Jeová sobre o inferno? Eles falam que o inferno é irracional. Em outras palavras, só porque não entra na cabeça deles, não existe. Isso é o discursinho mais fraco que eu já vi na minha vida. Ah, só porque não entra na sua cabeça, então, não existe? Tá, me explique então um homem com 100 anos e uma mulher com 90 tendo bebezinho. Tá cheio, né? De mulherzinha com 90 anos aqui no Mário Gatti ou na maternidade de Campinas, tendo bebezinho, né, irmã Helena? Está cheio de irmãzinha com 90 anos carregando bebezinho dentro da nossa igreja. Você acha que isso é racional? Então, eu estou falando de coisas sobrenaturais. Quer ir pela racionalidade? Porque essas seitas, esses grupos religiosos que negam o inferno, dizendo que o inferno é racional, acreditam que Sara deu à luz a um filho com 90 anos. É esse grupo que diz que a doutrina do inferno é irracional, acredita que Deus abriu o mar no meio, o mar vermelho, porque nós acreditamos no sobrenatural, que Deus abriu o mar vermelho, porque a gente acredita em o que a Bíblia diz, independentemente da nossa racionalidade. As doutrinas da Bíblia não se crê pela razão, se crê pela fé. Não foi a razão que Deus estabeleceu para você ser salvo. Falou, todo mundo que tiver razão, raciocínio, tem a vida eterna. Não, irmão. O justo viverá da fé, não é da racionalidade. Pela racionalidade, o mundo não conheceu a Deus, não, irmão. Porque a nossa racionalidade está maculada pelo pecado. Então, esses grupos vêm com essa historinha de que o inferno é irracional, por isso eu não acredito. Então, pergunta para ele, e você crê mesmo que Eliseu pegou a capa de Elias e bateu lá no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abriu? Você acredita nessa irracionalidade? Ele, creio. Aí, depois vem com essa conversa furada, dizendo que não consigo acreditar porque é irracional. Pergunta para ele se ele crê que Jonas foi engolido por um grande peixe. É ruim, hein? Mas eu acredito. E a Bíblia fala peixe. Sabe como é que está no hebraico? Gadol, dag. Dag, gadol. Dag é peixe e gadol é grande. Não fala baleia a Bíblia. Fala de um mamífero marítimo, fala de um grande peixe. Algumas traduções aí colocaram lá baleia, mas é por conta dela, não é isso que a Bíblia fala. Tá? Tentar ajudar Deus, né? Irmão, é pela fé, eu creio, eu nem sei que peixe que era esse. É um baita de um peixe que nem existe mais, provavelmente foi extinto,
Não interessa, foi um grande peixe. Pela fé eu creio. O Lindão também crê, graças a Deus. Agora, irmão, a pessoa que não consegue crer nisso, depois vem falar para mim de racionalidade sobre uma doutrina bíblica, só porque você não acredita, só porque sua fé não atinge, não existe, é irracional. Então, cuidado, vamos devagar quando se me usa um argumento desse, muito fraco. Segundo argumento, o inferno é contrário ao amor de Deus. O quê? Então o inferno é contrário ao amor de Deus? Tá bom, o Hitler, que matou milhares de pessoas, morreu e acabou. E o coitado do Capuchinho, que é um trabalhador honesto, casado com a irmãzinha aí firme, vai acabar também, irmão. Vê se tem lógica isso. Que amor de Deus é esse? Que deixa o Hitler matar 6 milhões de judeus e o coitado do Capuchinho só porque é um trabalhador aí fiel da sua empresa de turismo? Coitado, vai. Vê se tem lógica. Contrário ao amor de Deus é não haver punição. Contrário ao amor de Deus é injustiça. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Agora, ele salva do quê, se não tem condenação? Do que ele está te salvando, irmão? Não tem condenação, morreu, acabou. Então, não está salvando do quê? Aliás, tem gente que quer acabar, vocês sabiam? Tem gente que não quer ser salvo. Tem gente que quer acabar, fala, eu quero acabar. Vou viver uma vida aqui normal, depois eu quero acabar. Não quero me encher o picado de ninguém. Tadinho. Tem gente que tem essa doutrininha. E vê que quer acabar. Você vê que tem gente que quer suicidar? Ele quer suicidar, ele quer não, eu estou sofrendo muito, eu quero acabar. Irmão, para de bobagem. O inferno não é contrário ao amor de Deus, não. Pelo contrário, o inferno tem a ver com o amor de Deus. Por isso que Deus preparou uma grande salvação. É o amor de Deus para livrar as pessoas da condenação eterna. Então esse argumento é muito fraquinho. Terceiro argumento deles: o inferno é repugnante à justiça divina. Repugnante à justiça divina? Repugnante à justiça divina é ver um monstro destruindo pessoas, como esses assassinos, psicopatas, serial killer, que mata milhares de pessoas, ou dezenas, e depois morre e acaba. E você, que é um homem direito, que foi um trabalhador, respeitou todo mundo, e acaba também. Isso que é repugnante à justiça divina, porque não há justiça. Se não existir inferno, não há justiça. É o contrário. Então eles usam argumentos ao contrário do que eles pretendem apontar. Repugnante à justiça divina é não ter condenação para quem é maligno e pecador. Isso que é repugnante à justiça divina. E não ter um local de condenação, porque isso tem a ver com a justiça divina. E finalmente, o inferno é um pensamento pagão. Ai, que fraqueza! Sabe o que me irrita nessas seitas religiosas? Para provar que o dilúvio foi universal, cita um monte de literatura pagã. Porque houve mesmo, você pesquisou, olha, você sabia que o dilúvio foi universal? Se você pesquisar lá, a epopeia de Gilgamesh, na Suméria, que é uma coisa mais pagã do que a epopeia de... os deuses brigaram e houve uma inundação no mundo. Se você pesquisar os maias, lá na península de Yucatán, no México, ali tem um mito do dilúvio universal. Se você pesquisar os incas no Peru, ali também tem o mito de uma... Na China também tem. Está citando elementos pagãos para justificar o dilúvio universal. Aí pode. Isso pode. Né? Agora, depois fala que o inferno não pode ser aceito. Sabe por quê? Porque existe esse pensamento no mundo pagão. Todas as doutrinas da Bíblia têm similaridades no mundo pagão. Te dou um exemplo. Nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos? Claro que cremos. Eu creio que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ressuscitou no terceiro dia com poder, grande glória. Pois é, mas os egípcios antigos também criam que Osíris ressuscitou também dos mortos. E agora? Vou falar que a ressurreição, então, não pode, é uma invenção do Egito. Para de bobagem, né, irmão? Todas as grandes, quer ver? Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Olha que doutrina maravilhosa bíblica. O profeta Isaías profetiza isso há 2.500 anos atrás. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas na Pérsia também, na Pérsia não, na Suméria, na antiga Caldeia, havia também a crença de que o Adonis ou o Tamuz nasceu da Virgem Semíramis. E agora?
Então vai querer falar, vai querer discutir doutrinas similares no paganismo? São desvios que existem no paganismo. Então vir com essa história que o inferno é uma doutrina pagã, é de uma pobreza assustadora. É de gente que não tem argumento, e nem tem nem capacidade intelectual, e nem honestidade intelectual para discutir um tema desse. Então não é aceitável esses argumentos desses grupos heterodoxos. Esses são os argumentos principais. Tem um monte, né? Esse eu peguei só, elenquei os principais. De grupos religiosos que dizem que acreditam na Bíblia, mas que negam a doutrina da condenação eterna. E o catolicismo? O catolicismo inventou uma coisa nova, né? Inovou. Por quê? Ele admite que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Então inventaram uma coisa nova. Porém, durante esse período, essas pessoas vão ser purificadas e receberão uma segunda chance para ir para o céu. É a famosa doutrina do purgatório. A invenção católica, né? Porque a Bíblia nunca fala disso, em hipótese alguma. Eles tentam pegar alguns versículos para tentar justificar, mas são descontextualizados. Você pode ver, quando você vai ler o versículo, não tem nada a ver com o que eles pretendem. Então, trata-se da doutrina do purgatório. E o catecismo da Igreja Católica declara: a Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta dos castigos dos condenados. Em outras palavras, o sangue de Jesus não tem tanto poder assim. Tem poder, mas porém não muito, né? Por quê? Porque você precisa passar por um período de purgação, porque o sangue de Jesus não foi suficiente, né, irmãozinho? Ou você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e você tem certeza de salvação, ou você não é cristão, como a Bíblia fala. Você inventou uma coisa. Ou o sangue de Jesus te purifica, e eu creio no sangue de Jesus. Eu creio que o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário me purifica de todo pecado. Não preciso me purgar, não preciso de um lugar para purificação como eleito, porque o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem eficácia, tem poder pleno, glória a Deus. Então não dá para eu crer em uma doutrina dessa. A Igreja Católica formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo em 2 concílios. Agora era o ano. Quando ela declarou, ela já vinha crendo desde do período primitivo, sim. Mas a declaração como doutrina foi no concílio de Florença, nos concílios de Florença, por volta do ano 1348. É ruim, hein? E o de Trento, que é o de 1545, quer dizer, irmão, é difícil, né? Um grupo de religiosos foram lá e chegaram com essa conclusão. É sem base na Bíblia. Paulo nunca falou nada dessas coisas, nem Pedro, nem João, nem ninguém. E aí inventaram isso. Aí não dá, né, irmão? Vamos lá. 1.2. O ensino do universalismo, que é um outro pensamento. São também religiosos, mas são mais modernos, mais racionalistas. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todo mundo vai para o céu. Vai mesmo, até o Hitler vai para o céu. No final vão se arrepender. Essa gente acha que até o diabo vai para o céu, irmão. Aliás, para quem não sabe, o mormonismo ensina que Satanás é um dos filhos pródigos. Sabe a doutrina do filho pródigo? Para o mormonismo, Jesus é o filho bom e o filho ruim é Satanás, que no final das contas vai voltar e o pai vai dar o anel para ele. Veja a heresia de perdição dessa gente. A igreja mormon ensina isso. Eles acreditam nisso. Então tem gente que acredita que até o diabo vai ser salvo. Sendo que a Bíblia aqui no nosso textual é claro. O inferno preparado para o diabo e para os seus anjos. A Bíblia é clara, irmão. Mas essa gente quer dar um jeito de salvar todo mundo, enfiar todo mundo no céu. É muito amor no coração, né, irmão? É muito amor. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. Então vem de novo a mesma história. Quer dizer, o camarada lá, serial killer, matou um monte de mulheres, prostituta, aquela confusão. E aí o irmãozinho aqui, que aceitou a Jesus, piedoso, serve a Deus, vive uma vida de santidade, desde criança, está lá o pastor Humberto, piedoso, firme, né? Agora, graças a Deus, não perde escola bíblica dominical, é uma bênção.
Agora põe no mesmo nível, vai todo mundo para o céu, irmão Berto. Olha que fraquezinha. É muita fraqueza, né? Não dá. É o outro extremo. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não diz isso, hein, irmão? A Bíblia diz que nós somos criaturas. Nós, olha, com grande caridade nos fez que nos tornássemos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, cuidado com essa história de que todo mundo é filho de Deus, hein? Tá? Então, o universalismo crê que todos são filhos de Deus, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano à punição eterna. Então, acredita que todos vão para o céu. E aí está o probleminha dessas obras literárias, muito amadas e apreciadas por muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de ler esses livros e assistir filmes também. E eles são universalistas. Essa obra, A Cabana, fez muito sucesso. Por isso que surgiu um livro bonito, até que eu fui ler o artigo que me chamou a atenção. O pastor escreveu assim: cuidado com essa cabana. Olha, bacana, né? E aí me chamou a atenção, eu fui ler. São obras universalistas, tá? Que no final das contas todo mundo vai ser salvo, até o homem que matou lá, todo mundo é salvo. Não, salvação é para quem crê em Jesus, irmão. Inclusive o mais terrível pecador, se aceitar a Jesus, se arrepender, ter a sua vida lavada pelo sacrifício de Jesus, é salvo, não por obras humanas, como se propõe nesse material. Bom, o alerta apostólico então. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais, inclusive intelectuais cristãos, cometem a respeito do cristianismo da Bíblia. Negar a integralidade do ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente no Novo Testamento, é um pecado inominal. É transformar a verdade de Deus em mentira. Negar esse ensino bíblico. Paulo declara aos Romanos, capítulo 4, versículo 3: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a verdade de Deus não pode ser suplantada por necessidade de acomodação mental. Só porque a pessoa não tem fé, então vamos tirar essa doutrina. Só porque a pessoa está perturbada com essa doutrina, então vamos tirá-la. Não é assim não, irmão. Irmão, não é a Bíblia que vai acomodar a sua percepção de mundo. É você que tem que acomodar a doutrina da Bíblia. Então, inclusive a igreja. Não é a igreja que tem poder sobre a Bíblia. Não é a igreja que pode mudar como pensa a igreja católica. A igreja católica pensa assim, ela acha que pode criar uma doutrina, mesmo que a Bíblia fala contra, ela acha que pode criar. Não pode. Porque nós não somos senhores da Bíblia. Nós não somos senhores da palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem que governar a nossa vida. É o contrário. A igreja é serva da Bíblia, e não a Bíblia é serva da igreja. Então precisa tomar cuidado. O apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinamentos e ensinadores. Eles teriam uma aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Olha que coisa. Parece que é religioso, parece que tem piedade, mas não acredita nas grandes doutrinas da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, comparar isso com Mateus 7,15. Eles resistem à verdade. Você vai falar para eles, a mente está cauterizada. É uma carnalidade só, uma ideologia só, eles resistem à verdade. Como diz Paulo escrevendo a sua segunda carta, ou epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, ou Êxodo 7,11. Apostataram da fé. Apostatar da fé, o apóstata, é aquele que sabe da fé verdadeira, ele sabe que a Bíblia diz isso, mas só por uma questão de opinião pessoal, ele nega a doutrina bíblica. Ele sabe que está escrito na Bíblia, mas só para ser contra, só para contrapor a palavra de Deus. Apostatariam da fé e dariam ouvido ao quê? A doutrina de demônio, porque o demônio que quer enganar as pessoas, dizendo que não tem salvação. Isso é uma coisa demoníaca. O demônio quer pôr na cabeça da humanidade que não tem. É a história dos primeiros colonizadores europeus, quando chegaram aqui na América e acharam que era o paraíso perdido. Então falava assim, abaixo dos trópicos não existe pecado. Aqui você fala o que você quiser. Esse é um pensamento bem do homem pecaminoso, né? Do homem materialista. Então é uma expressão diabólica dos últimos tempos, a tentativa
seja ideológica, seja filosófica ou religiosa, de tentar banir a condenação eterna das Sagradas Escrituras. Isso aí é um ardil satânico, porque as mentes das pessoas já foram cauterizadas. Aprenderam, né? Já estão preparadas para acreditar em algo que não existe, é uma invenção delas. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos, todos esses alertas elencados. Falsos ensinadores, que usam muito as mídias sociais. Recentemente, eu sou da área de História, né? Sou professor de História, mas sou pesquisador, porque essa é a minha formação na Universidade de São Paulo. Eu fui formado em pesquisador e historiador. Eu fico admirado de ver na internet pessoas usando esse recurso de inteligência artificial. Esses dias eu vi a história de um falando, defendendo, atacando o domingo, dizendo que historicamente Constantino impôs domingo. Essa gente não tem juízo, irmão, não tem conhecimento histórico. Quer dizer, para defender uma mentira, eles sacrificam a verdade. Eu não sou assim e não quero ser assim. Sabe, irmão, quando eu venho aqui lendo o culto de Santa Ceia, eu leio o que está escrito ali no versículo. Quando a Bíblia fala, come em casa, porque tinha gente que ia lá e até embriagava. Se embriagava porque tomava vinho com álcool. Ninguém embriaga que se tomar vinho com álcool. Aí fica forçando a barra, né, mas tu quer suco de uva? Não é. Mas tem problema a gente usar suco de uva? Não, não tem. Mas não precisa torcer a Bíblia. Ninguém se embriaga por tomar suco de uva. Alguém se embriaga por tomar suco de uva? Se embriaga quando tem teor alcoólico. E a Bíblia fala na cara dura lá. Muitos se embriagam, comem demais e bebem demais, porque era a bebida natural da época. Qual é o problema? Agora não, fica torcendo a Bíblia. Não, veja bem. Vem falar para mim que Jesus não transformou água em vinho. Transformou em suco de uva. Que suco, né? Socorro, né, irmão? Para que isso? Torcer a verdade só para adaptar. É o seguinte, a Assembleia de Deus não toma bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque quando os missionários chegaram aqui, em 1910, encontraram o povo brasileiro dominado pela cachaça e pelo tabaco. É isso, irmão. Tudo caído, babando no chão, destruído, famílias destruídas. Então o evangelho pentecostal, o poder de Deus, veio para libertar da cachaça e do fumo. Agora, irmão, vem querer, não, o que a Bíblia fala? É isso. Nós não temos, jamais vamos admitir isso. Não, vamos tomar socialmente. Nós não acreditamos nisso. Isso é a cartilha suave para bebidice e para embriaguez. E não adianta vir com essa história de cerveja sem álcool, viu? Não vem com fraquezinha comigo, não. A Assembleia de Deus é contra qualquer tipo de bebida. E acabou. Ah, mas eu tenho uma tradição contra. Bom, esse é um problema seu. Estou falando a regra geral. Não estou falando as exceções. Não, pastor, mas eu fui na Itália, me deram vinho, eu tomei algum problema. Não, irmão, fique em paz com a sua consciência. Eu estou dizendo o problema, porque que nós não bebemos e não fumamos. Nós somos contra os vícios. Mas a Bíblia fala não beber, não fumar. Não, não fala claramente, mas de alguma maneira ela aponta isso. Por exemplo, a Bíblia diz assim, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então, por isso que é a nossa posição. Agora, irmão, a pessoa só para torcer a Bíblia fica inventando coisa? Não. O que a Bíblia fala é isso, e nós temos honestidade bíblica para ter a humildade. Quando a Bíblia fala uma coisa, a Bíblia fala, não seja dada muito vinho. Fala. Agora eu vou pular essa parte só porque nós não tomamos vinho? Não, irmão, pode ler, qual é o problema? Não seja dado. Só, irmão, é o seguinte, só que nós não temos esse costume. Pronto. Está resolvido, nós não temos esse costume. Pronto, irmão. Agora não, vou omitir só para tentar. Não, irmão, para. Vamos viver o evangelho como ele é. Nós não precisamos de artimanhas. Sabe essas igrejas que... Não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos acolher a palavra de Deus como ela é. E pronto, ficar inventando coisa. Só porque você tem um costume diferente, irmão. Tudo bem, quer ter um costume diferente? Tenha. Mas não vem querer torcer a Bíblia, inventar, omitir, falar. Não, é o que está na Bíblia e acabou. Então, atualmente, nós estamos testemunhando muita gente falando coisas sem pé, sem cabeça. Especialmente na internet. Torcendo a Bíblia, pinça um versículo, faz um cavalo de batalha no versículo pensado fora do contexto. Jamais, irmão, não podemos fazer assim. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Bom, no Antigo Testamento,
tem as palavras hebraicas, claro, porque as escrituras do Antigo Testamento foram escritas em hebraico. Sheol, mundo inferior dos mortos. Mas pode, não o que é. A palavra Sheol, eu não posso dogmatizar o significado de Sheol. Não, Sheol é só o mundo, teoricamente é o mundo inferior dos mortos. Mas em alguns aspectos pode ser sepultura, mas não a sepultura literal. Tá? Seria o local para onde vai a pessoa, mas não a literal, porque no hebraico, sepultura literal é kever, não é Sheol. Então, por exemplo, quando Jacó pensa que José morreu, que Jacó pensou que José tinha morrido, não é? Os irmãos levaram a roupa dele ensanguentada, uma fera do campo matou meu filho, ele começa a chorar, aí os filhos vão tentar confortá-lo, sabe o que ele fala? Não, eu só vou me confortar quando eu encontrar o meu filho no Sheol. Aí alguém traduziu por sepultura, mas ali não é sepultura de cemitério, não é, ele está falando local dos mortos, porque eles tinham consciência que ao morrer, ainda encontraria o seu filho José, e ele ficaria consolado. Aonde? No mundo dos mortos. Porque se fosse sepultura literal, tinha que estar escrito kever no hebraico, jamais Sheol. Tá? Então Sheol não é bem sepultura aí comum da humanidade, como as seitas religiosas falam. Pode ser traduzido por cova até, que é abismos, trevas exteriores, inclusive inferno. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece diversas vezes no Antigo Testamento, como sepultura, mas a sepultura que é o local dos mortos, não no sentido material. Tá? Cuidado. Os fiéis seriam resgatados deste lugar e os ímpios não seriam resgatados de lá. Por ter vários significados no Antigo Testamento, a palavra Sheol não pode ser dogmatizada. O que é isso? Eu não posso dizer assim, Sheol significa isso. Não posso, porque tem vários significados. A alma mesmo. Não pode dizer que a alma é a sede das emoções. Mas não é só isso. Pode ser mais coisas. Tá? Então precisa tomar cuidado para não dogmatizar o que não... As seitas querem deixar tudo quadradinho, né? Isso significa isso, isso significa isso. A Bíblia não permite isso. Tem várias possibilidades. Tá? Então cuidado para não... Precisa saber o contexto. Precisa ver o que diz aquele contexto para eu entender o significado da palavra para aquele contexto. Tá? Por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Jesus não foi crucificado, porque a palavra grega estauros é forca. Então Jesus foi enforcado. Ai, que fraqueza. Eu falei, bom, então você pode dizer também que Jesus foi cercado, né? Que a palavra estauros significa cerca também. Então você pode falar que Jesus foi simplesmente colocado, como diz um outro grupo religioso, numa estaca de tortura, né? Então eu preciso da história, para ver qual era o sistema daquele momento. É cruz. Por isso que eu sei que Jesus morreu na cruz. Por isso que eu sei que Jesus... Porque, por exemplo, o Ramã, ele foi enforcado, mas a palavra grega lá, da Septuaginta, é estauros, a mesma da cruz. Então a palavra cruz pode significar outras coisas. Então eu preciso da história, para saber o que a história diz a respeito daquele assunto. É o caso da palavra Sheol. Não posso traduzir, Sheol é isso. Calma, pode ser. Vamos ver o contexto. Esse tem sido o erro dos grupos religiosos que negam a doutrina bíblica do inferno, porque eles dogmatizam a palavra Sheol. Para esses grupos religiosos que negam a doutrina bíblica do inferno, a palavra hebraica Sheol é tão somente a sepultura comum da humanidade. Um erro crasso, um erro grosseiro. A palavra hebraica Sheol só aparece no singular, nunca aparece no plural. O que seria um absurdo traduzi-la apenas por sepultura, porque é um local, não é simplesmente uma sepultura. A palavra hebraica Sheol não possui qualquer vínculo com o corpo físico. Essa palavra é relacionada para quem já morreu, ou seja, para almas, não está referida ao corpo físico como a sepultura literal do corpo, que é kever. A palavra hebraica Sheol está relacionada com o lugar onde vão as almas dos mortos. Quando se refere à sepultura dos corpos mortos, os corpos, o nome hebraico é kever. Então, no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, que é o kever, a sepultura, e não para o Sheol, que era o local do pós-morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Não está claro.
Assim, o Antigo Testamento aponta o quê? Para o Novo. Vamos ver o que Jesus revelou, então, sobre o assunto. Eu tenho que olhar para o Novo Testamento. E a palavra Sheol, então, no Novo Testamento, vai fazer um apontamento, então, que é o local dos mortos. 2.2, no Novo Testamento, 3 palavras gregas foram traduzidas para inferno, por inferno. Inferno é uma palavra latina. Nós tiramos a palavra para o português, inferno. Tá? Mas é uma palavra latina, infernos. Inferno, do grego Hades. Hades, tem até os desenhinhos aí, tem o Hades, o deus dos mortos, lá na literatura pagã. Então, Hades seria o equivalente ao Sheol hebraico. O grego também tem uma palavra para inferno, que é o Tártaro, ou Geena. E a palavra Hades significa lugar de castigo, nós vemos isso no Novo Testamento. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimenta no fim da sua vida. A palavra grega Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, habitação dos ímpios, habitação de quem vai sofrer punição e também dos anjos decaídos. É a palavra Tártaro. Em segundo lugar, é o estágio progressivo. Isso aqui é outra coisa, um slide errado aí. A palavra grega Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. Essa palavra grega, Geena, deriva do termo hebraico do vale do Rinom, onde os judeus desobedientes a Deus queimavam os seus filhos em sacrifício. E aí, ali, que era um local maligno, foi convertido num lixão, exatamente por ter sido um local de sacrifício humano. Começaram a jogar lixo ali para desprezar o local. E aí o lixo ficava queimando dia e noite. Nesse lugar, os adoradores de Moloque tinham feito sacrifício. Não é então por acaso que o profeta Jeremias se referiu ao vale do Rinom como vale do julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava lixo da cidade. Essa palavra, então, recebeu, como simbolicamente, como local eterno, porque ficava lá queimando lixo dia e noite. Então, deu a ideia de fogo eterno, julgamento final. Não podemos esquecer que no grego há uma palavra específica para sepultura, que nem tem no hebraico lá. Sheol, local dos mortos. Kever, sepultura. O caso do grego tem a palavra menemion, que é sepultura. Nunca se usa Hades. Quando uma pessoa morreu, se for para a sepultura, é menemion, não é Hades. Tá? Hades é para almas. Portanto, uma literatura honesta e verdadeira da Bíblia, é impossível negar a existência do inferno como lugar de tormento para todos os ímpios. 2.3, refutando a afirmação de que o inferno é irracional e contrário ao amor de Deus. Então, para o incrédulo, carnal, não espiritual, a doutrina bíblica do inferno parece irracional, como está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para o homem de razão equilibrada, para um homem normal, fica claro que há bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigo, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há justo, há injusto. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há vida, há morte. Assim também como há céu, há inferno. Tá? O inferno não é contrário ao amor de Deus. Devemos crer em um Deus que não se orienta pelo sentimentalismo humano, eivado ou contaminado pelo pecado. Então, a doutrina bíblica do inferno não é contrário ao amor de Deus. Olha só o que diz aqui o profeta Naum: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Deus não tem prazer em condenar ninguém. 1 Timóteo 2,4. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo escrevendo a Tito 2,11, ele declara: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação para todos os homens. E Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, incompatível com o amor de Deus é crer que o apóstolo Paulo e o ditador nazista Adolf Hitler foram ambos para a sepultura comum da humanidade. Isso que é desacreditar a justiça de Deus. Porque imagina, Paulo, grande apóstolo, morre, some. O Hitler, que mata milhares de pessoas, some também. Então tem alguma coisa errada com essa justiça divina. A ideia de que morreu acabou, e não há julgamento da alma humana, é um incentivo à crueldade, é um incentivo à corrupção, é um incentivo aos vícios humanos. Porque se morreu acabou, então a pessoa vai fazer todo tipo de pecado, né? Porque ela vai tentar viver na sua carnalidade ao máximo. Dê uma olhada nessas figuras aí. Você acredita mesmo que essas pessoas não serão punidas na eternidade? O que é que vocês acham? Adolf Hitler, líder nazista da Alemanha, matou, só de russos morreram 20 milhões na Segunda Guerra Mundial, de judeus 6 milhões. Pol Pot, o líder do Khmer Vermelho do Camboja, matou 1 milhão de pessoas, principalmente professores e líderes religiosos. Jim Jones, um falso profeta, líder da Igreja do Povo, misturou doutrina socialista, comunista com cristianismo. Depois, nas selvas da Guiana, cometeu suicídio com quase 900 fiéis, 900 pessoas. Jezabel, precisa falar alguma coisa ou posso pular essa? Aquela mulher cruel, terrível, que o profeta Elias desafiou o politeísmo, achou, que tinha matado 800 profetas falsos e que tinha erradicado o politeísmo de Israel. Aí Jezabel falou para ele: vou te matar. Ele precisou fugir. O faraó do Egito, que Deus enviou juízo sobre ele, é um homem perverso, achava que era o Deus. Mao Tse-tung, líder da Revolução Comunista na China, matou milhões de pessoas. Milhões de chineses foram mortos por causa da ideologia para implantar o comunismo na China. Meu Deus do céu, esse homem é o que matou a atriz Sharon Tate. Um homem perverso, gravou o símbolo nazista na testa. Herodes o Grande. Você acha que você vai encontrar o Herodes no céu, irmão? Ai, que fraqueza. O Herodes aprontou tanto, depois morreu e acabou. Veja se tem lógica isso. Esse outro aí é um líder fanático de que os alienígenas viriam buscar o grupo dele e suicidaram. Cometeu suicídio. Esse era o palhaço serial killer nos Estados Unidos que matou dezenas de adolescentes. Mas essas pessoas vão morrer e vão ficar por isso mesmo? Esse é o ensinamento de que quem morreu acabou. Quer dizer, que justiça há se nós permitirmos essa situação? Olha o que diz Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso é Antigo Testamento, hein? Olha só, tá? E para nós encerrarmos a doutrina bíblica do inferno, o conceito da Bíblia, à luz de Mateus 25:41, que é o nosso texto áureo, o inferno é um local real. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, e todos que rebelam contra ele. Quando o ser humano despreza Deus, as coisas de Deus, e ama o presente século, vai em companhia ao diabo para o inferno. Será também sentenciado e destinado ao ambiente preparado para o diabo e seus anjos. E o que ensina essa doutrina? A realidade do inferno é um ensino totalmente bíblico. A Bíblia fala várias vezes sobre esse assunto. É descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Ele vai ressuscitar para a vergonha eterna. É corpo, alma e espírito que vai sofrer eternamente. Assim, de acordo com o vasto ensino da Bíblia, todas as pessoas que desprezam o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade, serão condenados. Passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença de Satanás e os seus anjos. E o castigo será eterno. Diversas passagens da Bíblia denotam a realidade de um castigo eterno. Ela fala de fogo inextinguível, fala de fornalha continuamente acesa,
fala de trevas exteriores, fala de fogo eterno, fala de lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que rebelarem contra Deus. Vida eterna, morte eterna. Vida eterna, morte eterna. Salvação eterna, condenação eterna. Céu, inferno. Tá? Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores, todos os rebeldes, que não se arrependem de seus pecados, serão lançados no grande lago de fogo. Contudo, nós precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa de Deus, porque Deus preparou para o diabo os seus anjos, tá? É o ser humano que vai escolher. É por isso que fala a Bíblia: ou você atenta para uma grande salvação, ou com razão sofrereis. O ensino bíblico é claro e simples: os que rejeitam a Cristo padecerão castigo eterno, e os que escolherem a Cristo receberão a bênção da vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Jesus ou sem Jesus, é pessoal. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Para nós fecharmos, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor, sofrimento, crueldade, é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais ainda a grande salvação. Por isso que você deve estar mais alerta, glorificando a Deus, orando, cantando, vindo nos cultos, glorificando a Deus, por causa da grande salvação. Jesus te livrou de uma terrível condenação. Então é a grande salvação dada por Jesus na cruz do Calvário. Então devemos ficar firme com Jesus durante a nossa caminhada de fé, pois sem Jesus o ser humano passará a eternidade longe de Deus. A pergunta é: aonde você passará a eternidade? Se você está me ouvindo, se você está nos acompanhando, creia em Jesus, clame pelo nome Jesus, exerça a fé no sacrifício da cruz, evoque o sangue de Jesus, porque Ele nos dá uma grande salvação eterna. Amém, irmãos? Próxima lição, olha que bênção: a bendita esperança, a contraposição. Vimos a condenação eterna hoje. A próxima aula, a salvação eterna, a bendita esperança, a marca do cristão. Dia 23 de junho. Que Deus continue abençoando os irmãos. Tenham todos uma semana abençoadíssima. Amém.